pessoal, tudo bem? Nesse vídeo falaremos sobre dois conceitos, conceitos de tupla e conceito de dicionários. Na aula passada, nos vídeos passados, falamos sobre listas. E assim como as listas, as tuplas e os dicionários são formas oferecidas por Python para armazenamento de tipos estruturados de dados, ou seja, para armazenamento de coleção de valores. Vamos iniciar falando sobre tuplas. Uma tupla ela é similar a uma lista na medida em que ela permite armazenamento de uma coleção de objetos, uma coleção de valores. Então, cada posição de uma tupla referencia, armazena o endereço de um determinado valor. Porém, existe uma diferença fundamental entre tuplas e listas. Enquanto a gente viu que nas listas é possível inserir, remover elementos, a lista cresce de tamanho, você modifica um valor que está armazenado numa lista, as tuplas não. As tuplas elas são estáticas, no sentido, elas são imutáveis, não é? Elas não permitem a modificação dos valores que são armazenados nela. Né? O uso dessas estruturas, né, das tuplas, eles são bastante recomendados em situações em que você, de fato, quer que isso aconteça. Em que você quer uma garantia de que os valores que estão ali armazenados não vão ser modificados, tá certo? Por exemplo, nesse caso aqui desse código que a gente vai falar, nós vamos armazenar os presidentes que o Brasil teve no século XIX. Não há como mudar isso. O tempo não volta para que a gente mude quais foram os presidentes do Brasil no século XIX. Então, uma vez armazenados esses valores, eles não devem ser modificados. Então, vamos armazenar esses valores em uma tupla. Diferente de uma lista, embora seja opcional, mas recomendável, quando a gente vai definir uma tupla, é muito parecido com a lista. Porém, em vez de colchetes, nós usamos parênteses para armazenar os elementos de uma lista. Então, essa lista aqui, a gente tem um abre parênteses, um fecha parênteses, e aí temos a relação de presidentes, né? Desde Deodoro da Fonseca, passando Floriano Peixoto, Prudente Moraes e Campos Salles. Esses foram os presidentes do Brasil no século XIX. E isso jamais vai mudar. Então, utilizamos uma tupla para armazenar isso. Chamamos presidentes BR século XIX. Ok? Então, se nós mandarmos imprimir aqui a frase, o Brasil teve, aí, usando a função len, que é exatamente a mesma função que a gente utilizava na lista, para saber o tamanho da lista, a gente usa aqui também na tupla para saber o tamanho dessa tupla, ou seja, a quantidade de elementos que ela tem. E aí aqui vão ser 4 presidentes, tá certo? No século XIX. Da mesma forma como nós acessávamos uma lista, nós vamos acessar uma tupla, usando o índice que começa com 0. Então, se acessarmos aqui a tupla presidente BR século XIX, com o índice 0, vai pegar o primeiro, vai retornar como resultado o primeiro presidente do Brasil no século XIX, ou seja, Deodoro da Fonseca. Bom, se nós quisermos iterar sobre uma tupla, assim como fazíamos com a lista, também é possível, certo? Usando o for presidente in na tupla, eu vou imprimir cada um dos presidentes do Brasil no século XIX, certo? Então está aqui, o Brasil teve 4 presidentes no século XIX, que é esse primeiro print. Aqui, o primeiro presidente do Brasil foi Deodoro da Fonseca, de fato, é o primeiro elemento da lista, da tupla. E a relação de presidentes do Brasil no século XIX, aí eu entro no for e vou imprimindo um a um, tá certo? Armazenando em presidente cada um dos elementos. Bom, a gente viu que o len é uma função que pode ser utilizada tanto em lista como em tupla.
Mas nas listas nós vimos que tínhamos algumas funções para inserir, remover elementos. Então, como a tupla é imutável, essas funções não vão funcionar se nós tentarmos aplicar. Então, vamos tentar aqui, por exemplo, remover presidente Campos Sales dessa tupla que nós criamos. Se nós executarmos, vamos receber uma mensagem de erro, certo? Porque ele diz que a tupla, um objeto do tipo tupla, não tem nenhum atributo, não tem esse método aí, remove, ok? Da mesma forma, não vai ter append, não vai ter insert, não vai ter uma série de outros. Nós podemos criar uma tupla vazia de forma muito simples, basta abre parênteses, fecha parênteses, né? Criaríamos uma tupla vazia. Mas é preciso um certo cuidado se nós quisermos criar uma tupla com um elemento só, porque o Python ele pode entender que esse elemento é, na realidade, o que a gente está atribuindo ali não é uma tupla, mas sim uma expressão. Por exemplo, se atribuirmos a essa variável tupla um elemento, e criarmos e tentarmos fazer dessa maneira, ele vai entender que nós estamos atribuindo a essa tupla um elemento, essa variável, o valor 2, a expressão que contém simplesmente o valor 2. Então, se imprimirmos aqui, ela vai imprimir simplesmente 2. Se tentarmos acessar o elemento que está na posição 0, vai dar um erro, porque não foi criado tupla alguma, como nós vamos ver aqui. Certo? Então, eu mandei imprimir, ele imprimiu 2, mas quando eu tentei acessar o elemento que estava na posição 0, recebi uma mensagem de erro. Para evitar isso, nós podemos basta colocar uma vírgula, tá certo? Após esse elemento único que iremos armazenar. Então aqui, se eu colocar 2, ele vai armazenar uma tupla, de fato, nessa variável. Então, se acessarmos aqui tupla 2, ele vai imprimir essa tupla, tá certo? Se tentarmos acessar o valor 0, ele vai imprimir o valor 2, o elemento que está no índice 0, ele vai imprimir o valor 2, e se perguntarmos o tamanho dessa tupla, ele vai dizer que a tupla tem tamanho 1. Bom, então vamos agora estudar o conceito de dicionário. Agora que conhecemos as estruturas de dados, listas e tupla, vamos falar agora sobre uma nova estrutura de dados chamada de dicionário. A estrutura de dados de dicionário, ela permite armazenamento de uma coleção de valores também, só que com uma diferença. Ela qualifica esses valores que são armazenados. Ou seja, ela atribui chaves que vão dar algum significado àquele valor que está sendo armazenado. E eu posso usar essa chave para acessar esses valores ali. E ocorre da mesma maneira como um dicionário qualquer. Eu posso ter um dicionário aqui, eu tenho a palavra família, e eu tenho associado a essa palavra a qualificação, tá certo? Aqui dessa chave, né? E ocorre da mesma forma como dicionário. Eu tenho aqui uma palavra, que é o qualificador, a chave, né? Família, e aqui eu tenho o valor associado a essa chave, que é a palavra família, tá? Então, para criar um dicionário, eu simplesmente coloco entre as chaves o nome da chave que eu vou utilizar. Eu posso ter várias chaves, e seguido de 2 pontos, e aí o valor associado a esta chave. Então, eu criei aqui meu dicionário com a palavra família, só tem um valor nesse meu dicionário. Eu podia ter várias palavras, vários qualificadores dentro desse meu dicionário, e cada um deles associado a um significado, algum valor. Então, aqui só tem família. Então, se eu mandar imprimir meu dicionário acessando o qualificador, tá certo? Que é a palavra família, ele vai imprimir o valor associado a essa chave. Então, tem uma chave e um valor associado a cada uma dessas chaves, tá certo?
Então aqui eu tenho um dicionário que só tem uma chave. Eu poderia colocar outra chave aqui, tá certo? Por exemplo, poderia criar aqui a chave chamada bola, tá? E aí eu vou dar o significado dessa chave, tá certo? Objeto utilizado para atividades esportivas, ok? Pronto. Esse seria o meu significado da palavra bola. Então, se eu agora, ao invés de acessar família, acessar aqui bola, ele vai Então eu poderia incluir outros elementos nesse meu dicionário. Aqui eu só tenho um valor chamado família. Poderia inserir outro elemento aqui nesse meu dicionário. Poderia adicionar aqui, por exemplo, a palavra bola, tá certo? Vamos colocar aqui uma palavra qualquer, bola. Eu colocaria aqui objeto utilizado para realizar atividades esportivas, por exemplo. É uma das definições de bola, tá certo? Então aqui, se eu acessar agora bola, ele vai retornar essa definição que eu dei para a palavra bola. Então, aqui eu tenho agora duas chaves, uma chave família e uma chave bola. Poderia ter quantas eu desejasse. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um dicionário chamado estudante e eu tenho uma, duas, três chaves. A primeira chave vai armazenar o nome da estudante, a segunda a idade e a terceira o curso que essa estudante está fazendo. Então, se eu imprimir estudante, aqui, foi onde está armazenado o meu dicionário, eu vou ver esse dicionário completo armazenado. Ok? E agora, se eu quiser acessar um determinado valor armazenado nesse dicionário, por exemplo, acessar o valor associado a essa chave nome, o que eu vou ter como resultado vai ser a palavra Heloísa, que é o nome da estudante. Ok? Eu posso ter, as chaves pode ser um valor string, mas pode ser também um valor numérico, tá certo? Um valor qualquer, de outros tipos, né? Nesse caso aqui eu tenho, por exemplo, os vencedores, a ordem, né? Vou dizer como chave a ordem do campeonato de Fórmula 1 de 1990. Né? O primeiro foi Ayrton Senna, segundo Alain Prost, terceiro Nelson Piquet. Então, se eu mandar imprimir quem foi o primeiro desse ano, tá certo? O elemento com chave 1, o que vai ser impresso vai ser Ayrton Senna, ok? Então, eu posso usar elementos de outros tipos também como chaves, ok? Se eu tentar acessar uma chave que não existe, por exemplo, nesse meu dicionário aqui, não existe nesse meu dicionário estudante, vocês observam que existe a chave nome, idade e curso, mas não existe a chave fone, por exemplo. Se eu tentar acessar uma chave que não existe, o que vai ocorrer é uma mensagem de erro, certo? Ele vai dizer que essa chave não existe, tá certo? Um erro de chave, de ter acesso à chave aí. Eu posso tentar acessar de uma maneira ter um retorno mais elegante do que esse aqui. Né? Que eu posso usar o método get para pegar o valor associado àquela chave. Se não existir nenhum valor, se aquela chave não existir, ele vai me retornar como resultado, não essa mensagem feia aqui, mas vai me retornar none, né, como resultado. Então, nesse primeiro caso, eu acesso a chave nome, existe, ele vai retornar Heloísa, e a segunda chave fone não existe, ele vai retornar none, que é isso que acontece aqui. Eu posso desejar que ao invés de none, ele retorne outro, alguma expressão que tenha mais significado para mim, por exemplo, chave inexistente, né?
Então basta que eu faça o acesso, tá certo? Através do get, da chave que eu quero e diga o que vai ser retornado caso essa chave não seja encontrada. No caso aqui, vai retornar chave inexistente. Assim como ocorria na lista, eu posso incorporar novos elementos a um dicionário, novas chaves, tá? Basta que eu faça uma atribuição, tá? Como eu faço aqui, digo estudante, fone, observe que essa chave fone não existe no dicionário, então ela vai ser criada e quando atribuir o valor, essa chave vai ser criada e vai ser associada a esse valor. Então, se eu mandar imprimir aqui esse dicionário, ele vai imprimir esse dicionário que está aqui em cima. Depois dessa operação aqui, eu inseri a chave fone e vai ter essa chave associada a ela, esse valor aqui. Então, se a gente imprimir novamente, vocês vão ver que no final foi inserido um novo elemento a esse dicionário, tá certo? Uma nova chave com um novo valor associado a ela. Eu posso também obter resultado igual a esse utilizando o comando update, tá? Eu posso fazer o update e esse update, na realidade, ele pode permitir a modificação de vários valores ao mesmo tempo, como nós veremos aqui adiante, tá? Mas se eu fizer o update só com um determinado valor, tá? Ele vai atualizar esse dicionário. Se essa chave que eu estou utilizando para fazer o update não existir, o que vai ocorrer é que ela vai ser criada, tá? Então, aqui novamente, eu fiz a mesma operação anterior, só que fiz o update, o uso da função update, tá? Eu posso querer não incluir uma nova chave, mas atualizar um elemento. Vamos supor que Heloísa fez aniversário e agora ela tem 23 anos. Então, eu vou atualizar a chave estudante, a chave idade do meu dicionário estudante, que tinha associado a ela o valor 22. Agora, eu vou atualizar esse valor para 23. Então, antes, se eu mandar executar aqui, antes a idade era 22, depois 23. Aqui eu estou fazendo uso da função update novamente. Mas aqui, além de incluir uma nova chave, que é a chave fone, eu estou dando um update, eu estou atualizando todas as chaves existentes. Então, o nome vai deixar de ser Heloísa, vai passar a ser Rui. O nome do estudante, a idade do estudante, ao invés de ser 22, vai ser 11. O curso, ao invés de direito, vai ser ensino médio. E agora ele vai ter uma chave que é o fone, tá? Então, se a gente observar o resultado, esse era o que tinha no dicionário antes, e agora é o que tem no dicionário após esse update. O dicionário também permite que eu remova elementos, tá? Então, para isso, eu utilizo o comando del, né, de delete. Então, se eu usar del, estudante, idade, ele vai remover esse elemento do meu dicionário. Então, se eu observar aqui, antes o dicionário tinha esse elemento idade, agora esse elemento deixou de existir. Observe, assim como nós fazíamos na lista, eu posso, além de remover o elemento, retornar esse elemento como resultado. Por exemplo, aqui, para isso, assim como eu fazia na lista, eu posso, além de remover o elemento, retornar o elemento removido como resultado. Como eu fazia na lista, eu utilizava o comando pop. Aqui também eu vou utilizar esse comando pop. Então, se eu executar estudante pop idade, ele vai retornar o valor associado a essa chave idade e vai remover esse elemento idade 22 do meu dicionário. Então,
Se eu mandar imprimir aqui, estudante, ele vai imprimir esse dicionário completo. Depois do POP, quando eu mandar imprimir estudante, ele vai imprimir esse dicionário sem o elemento idade. E se eu mandar imprimir idade, ele vai imprimir 22, porque o POP retornou o valor associado à idade e armazenou nessa variável idade que está aqui. Então, vamos executar. É isso que a gente observa como resultado. Existem alguns comandos básicos para dicionário. Um deles nós já sabemos, que é o len, que retorna o tamanho do dicionário, o número de campos, de elementos dentro daquele dicionário. O keys, que vai retornar todas as chaves daquele dicionário. O values, que vai retornar todos os valores armazenados no dicionário. E o items, que vai retornar todos os pares, chave, valor, armazenados no dicionário. Então, vamos fazer uso dessas funções aqui e observar o resultado, tá? Se eu mandar imprimir aqui o len, tá? Ele imprimiu 3. Se eu mandar imprimir o keys, ele vai imprimir nome, idade, curso. Se eu mandar imprimir values, ele vai imprimir Heloísa 22 direito, que são os valores associados. E se eu mandar imprimir items, ele vai imprimir cada par, chave, valor, chave, valor, chave, valor. Ok? Então vamos fazer uso dessas funções para iterar sobre dicionários, tá? Que a gente pode também, assim como fizemos com listas e tuplas, nós podemos iterar sobre dicionários. Então temos aqui o dicionário estudante. Se eu utilizar essa estrutura aqui, sem chamar a função item, sem chamar a função values ou qualquer outra, ele vai... Então vamos ver aqui como isso... Bom, é possível, assim como fizemos com listas e fizemos com tuplas, é possível iterar sobre dicionários. Então, quando nós fazemos a iteração sobre dicionários, ele varre as chaves do dicionário. Então, se eu definir esse dicionário estudante e mandar iterar sobre estudante, ele vai armazenar em cada iteração a chave associada a cada elemento desse dicionário estudante e vai imprimir ela. Então, aqui eu imprimi nome, idade e curso. Se eu quiser ter acesso ao valor também, eu posso utilizar o comando items, como está aqui, ok? Então, se eu mandar imprimir aqui, eu coloco as variáveis chave, valor, e vou mandar iterar sobre os items de estudantes. Então, quando eu imprimir, ele vai, a cada iteração, imprimindo o valor. Eu poderia imprimir a chave também, se eu quisesse, né? Eu poderia colocar aqui chave, vírgula, valor. Quando eu mandar imprimir, ele vai imprimir a chave e o valor associado a essa chave. Eu poderia também mandar imprimir os velhos, certo? Então aqui eu vou imprimir os valores apenas, tá? Não vou imprimir a chave, vou imprimir apenas os valores, tá? Então quando eu imprimir, ele vai imprimir todos os valores associados a esse dicionário que aqui está. Ok, minha gente? Então dê um pause agora e vamos fazer alguns exercícios, ok? Vamos lá. Exercício 1. Exercício 2. Vamos agora para o exercício 2. Agora vamos fazer o exercício 3. Ok, minha gente. Então por hoje é só. Obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima aula.